Ameniza os áudios da conversa entre o presidente da República e o ex-ministro Gustavo Bebiano. Repórter Marcela Lorenzetto. O porta-voz da presidência se esquivou de responder perguntas sobre a divulgação dos áudios de conversas entre Jair Bolsonaro e Gustavo Bebiano. Questionado pelo menos 4 vezes sobre o conteúdo dos arquivos, o general Rego Barros informou que o presidente da República considera que as informações foram devidamente esclarecidas com uma nota e um vídeo enviados à imprensa na segunda-feira. Vamos olhar para frente, o futuro é promissor e é isso que nós esperamos do nosso presidente, do nosso Congresso, da nossa sociedade. Os áudios que revelam conversas entre Bolsonaro e o ex-ministro foram divulgados um dia depois do comunicado. Na terça-feira da semana passada, Bebiano informou ao jornal O Globo que no dia havia conversado com o presidente 3 vezes. No Twitter, Carlos Bolsonaro negou a informação e chamou o ex-ministro de mentiroso. Em um dos áudios que indicam a interação de Bebiano com Bolsonaro, o presidente se mostrou incomodado com a ida dele e dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, à Amazônia. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem está sendo o cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Na sequência, o presidente cancelou a viagem. Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Após as acusações de Carlos Bolsonaro, corroboradas pelo próprio presidente, o ex-ministro cobrou explicações. Em texto, ele disse que não seria taxado de mentiroso e reforçou que Carlos não poderia mais seguir transformando aliados e amigos em opositores. A resposta de Bolsonaro veio em forma de áudio, defendendo o filho. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem a imprensa, melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele esteve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Bebiano respondeu dizendo que o filho do presidente não pode atacar um ministro dessa forma. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio... Qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão, desculpe. Em outro áudio, Bebiano lembrou que é um pacificador e reforçou que conversou com Bolsonaro 3 vezes. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que tem demais? Não falamos nada demais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? O presidente novamente tomou partido do filho. Gustavo, que usou do WhatsApp, né, para falar 3 vezes comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. Em outro trecho, o Bolsonaro cita o Laranjal do PSL. Bebiano falou sobre o caso envolvendo candidaturas laranjas pelo partido em Pernambuco e jogou a responsabilidade para Luciano Bivar, líder do diretório na região e atual presidente da legenda. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia
foi aprovada com louvor. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito, mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. A relação entre o ex-secretário-geral da presidência e Jair Bolsonaro estava estremecida desde a revelação do esquema das candidaturas laranjas. Gustavo Bebiano foi exonerado do cargo na segunda-feira. Esses são os áudios de WhatsApp divulgados ontem pelo site da revista Veja, professor Vila. Bem, é difícil ter o que falar, né? Porque nós temos que montar esse quebra-cabeça, né? Eu tenho falado isso sistematicamente, vocês que nos acompanham são testemunhas. A questão que se coloca, claro que há uma pobreza de conteúdo nesses áudios, há uma pobreza de conteúdo, inclusive de vocabulário, né? Há um problema com a língua portuguesa, sim, fenomenal. Mas deixando isso de lado, a questão que se coloca, e aí é grave, o presidente mentiu, porque os áudios e as conversas existiram. E isso é muito chato, E enfraquece a autoridade presidencial. Lembrar que ontem, só vocês que nos acompanham, a Câmara impôs a primeira derrota a Bolsonaro quando, corretamente, os deputados derrubaram o decreto que alterava regras para a classificação de dados ultrasecretos, que era um absurdo, e corretamente derrubaram. O meu medo, o meu receio disso tudo é que isso fragilize o governo de tal forma, num momento chave para o país. Parece uma coisa monocórdia, mas tem de falar, que é a questão das reformas e o pacote de Sérgio Moro para combater o crime organizado e a corrupção, que são dois pilares fundamentais. Isso para mim é chave. E ouvindo ontem a longa entrevista dada por Gustavo Bebiano aos Pingo nos Is, com grande audiência, né, como é todo mundo que acompanhou, você sente um desequilíbrio, né? O Carlos é um desequilibrado, isso eu já falei diversas vezes. E há também um problema em relação à liturgia do cargo, né? Um presidente tem de ser tratado de presidente. Vocês me desculpem, isso em qualquer país. Presidente não é para ser chamado de apelido, pelo prenome ou por uma patente que em certo momento teve. É para ser chamado primeiro de presidente. Então você começa a bagunçar tudo. Mas qual é a questão de fundo que apareceu ali, o mais importante? Tirando essa briga de cozinha, no mau sentido da expressão, a questão dos laranjas. A questão do PSL e o Laranjal. O Laranjal em Minas e o Laranjal em Pernambuco. Mas não só, mas principalmente, né? E aí envolve diretamente Luciano Bivar. Presidente do PSL, não no momento da campanha, que nesse momento foi Bebiano, eleito deputado federal e vice-presidente da Câmara, se não me engano, acho que é vice-presidente da Câmara, eu nem lembro, porque é tão inexpressivo, mas esse senhor não tem ficha corrida, dizem alguns, né? Diz que, melhor dizendo, que ele não tem currículo, ele tem ficha corrida. Não custa lembrar, quando ele foi presidente do Sport Recife, Luciano Bivar, 2001, ele subornou a CBF para convocar o Leomar, um volante, para depois vendê-lo por um preço mais alto. E contou essa história para todo mundo, deu risada. Envolve questão de laranjas, gastos que envolve com ele lá em Pernambuco, né? E o caso de Minas Gerais, o ministro do Turismo. Por que o ministro do Turismo não foi demitido? Não pode ter, o critério é o mesmo, né? Por que não foi demitido? Não há uma quebra de confiança quando se identifica com o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, né? Um sujeito tão inexpressivo que tem hora que a gente até esquece o nome dele. Teria de ser demitido também e continua no cargo. Então perceba, isso são pontos que vão enfraquecendo o governo, o discurso sobre a ética, o respeito à coisa pública, no momento chave do país. E mais um ponto, tem muita coisa, é que tem de montar e buscar uma racionalidade na irracionalidade. Isso não é fácil, não é fácil você buscar racionalidade na irracionalidade, porque nós estamos tudo que nós assistimos ontem é absolutamente no campo irracional, né? Os ataques à imprensa,
né, errados. A questão do antagonista, que foi da Folha de São Paulo, e o antagonista respondeu que não está a serviço de ninguém, nunca esteve, né? E os ataques à Rede Globo. A questão é que o presidente não pode ser um miliciano digital. Ele tem de entender isso, ele não é um miliciano digital. O miliciano é os caras que estão dizendo, eu tô lendo um aqui, que o Bebiano é um traíra da Globo. Você é louco, que gravou áudios. Não, você no WhatsApp fica registrado, não tem gravação de áudios. Entendeu? Tá errado. Agora, o presidente não pode ser um miliciano digital, ele é presidente de todo o Brasil, ele é presidente da República Federativa do Brasil. Eu espero que a racionalidade volte ao Palácio do Planalto no momento grave que o país tem. Caso contrário, o que eu estou dizendo há semanas, se o governo perder a votação da reforma da Previdência ou ela ser aprovada de forma muito tímida, acabou o quadriênio presidencial.